Hoje vamos falar de Sobre a Escrita, de Stephen King. Eu sou o Vilto Reis, editor do site Homo Literatus, e hoje eu vou fazer uma indicação de livro para quem se interessa por livros de dicas de escrita, para dicas de escritores, que quer escrever suas próprias histórias de ficção, um livro chamado Sobre a Escrita, de Stephen King. Afinal, é curioso saber qual foi o processo que fez um cara como Stephen King, que você pode até não gostar, mas que se tornou um grande escritor de terror e de outros gêneros, e um sucesso de vendas, de vendas de livro, e um grande escritor. Qual foi o processo de construção, de formação dele de escritor? É um livro bastante interessante. Vai estar um link aqui no post, para quem quiser já conhecer algumas dicas de escrita, de um texto que saiu no Homo Literatus um tempo atrás, chamado 22 Dicas de Escrita de Stephen King, que na verdade era tradução de algumas dicas desse livro quando ele ainda estava em inglês e não tinha sido publicado aqui no Brasil. Esse livro saiu pela Suma das Letras agora em 2015 e que era um livro que eu acho que o mercado brasileiro precisa, porque ainda são poucos os livros de dicas de escrita que existem, e vindo do Stephen King, pra que melhor? Esse livro é muito interessante porque em vez do King já entrar falando de dicas e fazer aquela coisa muito tutorial, ele escreve uma espécie de ensaio autobiográfico onde ele vai apontando histórias que aconteceram com ele e que ele acredita que acabaram influenciando ele na formação literária dele. Uma muito interessante é que a cada rejeição que ele recebia, já que no começo da carreira dele ele escrevia muitos contos e mandava para as revistas americanas que publicam contos, e a cada rejeição que ele recebia, ele pegava esse papel e colocava num prego assim acima da escrivaninha dele onde ele trabalhava. Um deles que ele recebeu e que ele disse que foi fundamental para a formação dele de escritor, o editor da revista escreveu: esse conto ficou muito bom, mas você deveria ter cortado 10% dele. E ele falou que ele sempre usa essa regra assim até hoje na vida dele, que ele pega, escreve um texto e na revisão ele vai cortando até diminuir 10% da quantidade de palavras. Na terceira parte desse livro, aí sim o King entra em dicas de escrita propriamente ditas. Uma das coisas que eu achei mais interessante, que eu não esperava vindo de um livro de um americano, pra gente que é brasileiro, é que o King ele foca muito também na questão gramatical, assim. E as dicas que ele dá, por mais que ele escreva em inglês, também servem para nós. Por exemplo, ele pega muito forte na questão do uso de advérbios. Você pega um texto de um autor iniciante, tem lá: e ele ficou extremamente furioso. Depois, daí tem uma fala: e ele disse aquilo, ironicamente. Sabe esses mente, que quem começa a escrever vai enchendo o texto disso. E o King pega e critica isso. Eu lembro de outro escritor brasileiro que também falava muito disso, que era o João Baldo Ribeiro, que pegava muito firme nisso, embora às vezes ele colocasse uns advérbios no meio do texto assim só para dar umas cutucadas, mas eram advérbios muito precisos. Uma coisa que o King fala na parte biográfica, na primeira parte, que eu achei interessante, é a questão das oficinas literárias. Ele diz que ele participou de 2 oficinas quando ele era jovem, mas que ele acha que não é muito aproveitável. No caso dele foi porque ele acabou conhecendo a mulher com quem ele casou, a Tabitha, então acabou sendo aproveitável. Mas assim, eu também já participei de várias oficinas literárias, algumas muito boas, mas uma coisa que ele falou e que eu achei interessante é que existe uma espécie de coerção quando está acontecendo a oficina literária. No caso dele, é que ele tinha um romance de terror que ele estava escrevendo em casa, mas como na oficina literária todo mundo levava poesia, ele, vou levar aquilo, vou levar aquele romance de terror, vou levar um trecho daquele romance. Não, ele também escrevia umas poesias que, segundo ele, muito ruins, para não ficar mal ali no grupo. Então existe uma coisa de coerção de grupo, ou às vezes também pode ser positivo isso, porque você pode acabar fazendo muitos contatos. Então, a oficina literária depende muito de oficina para oficina, de ministrante para ministrante, mas é uma coisa que o King aborda aqui no livro. E o livro em si é cheio de historinhas também de outros escritores, assim. Por exemplo, uma que eu achei muito legal é uma que ele conta do Joyce, que diz que um dia um amigo do Joyce chegou e encontrou o Joyce assim, desabado assim, em cima da mesa. E aí ele perguntou: o que aconteceu, Joyce? É por causa da tua escrita? Dele: sim. Mas quanto que tu escreveu hoje? Escrevi 7 palavras. Meu amigo: se tratando de você é bom, hein, Joyce? Mas eu ainda não sei em que ordem elas ficam.
Eu achei sensacional, porque ele tava falando de produção de escrita, né? Ah, quanto que é escrever muito? E ele vai, isso aí varia de escritor para escritor. Então, essa é a minha indicação de hoje sobre a escrita de Stephen King, um livro muito bacana para quem quer se tornar escritor.